Eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta bem simples. Você já parou para pensar que os sonhos que você tem, eles podem ser apenas uma isca? Exatamente, uma isca. Mas como assim, né? A princípio, falando que os sonhos são uma isca, fica parecendo que seria algo ruim, mas na verdade, essa ideia surgiu de uma conversa que eu tive recentemente com a minha sobrinha. E no dia seguinte, uma conversa muito semelhante com duas amigas. Com a minha sobrinha, era sobre uma formação, uma graduação que ela está fazendo. E aí ela está num dilema, se ela continua na arquitetura, ela está, acho que no segundo período, se ela continuaria na arquitetura ou se ela faz pedagogia. Totalmente diferente, né? Totalmente distinto, não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. E daí ela começou a falar sobre as possibilidades, quais os caminhos ela poderia tomar, né? A quais caminhos ela poderia chegar em cada profissão. Daí eu falei, realmente, as expectativas, as possibilidades como arquiteta me parecem muito mais promissoras. Realmente parece mesmo. Porém, só pensa uma coisa. Coloca na balança, né? Caso você desista, você já está com dificuldade aí na arquitetura, já está vendo que não é para você. E aí eu propus para ela a seguinte reflexão. Você pode ser uma arquiteta, né, aos trancos e barrancos, vai, termina a sua faculdade, porque realmente é muito empenho, é muito desgastante. Olha, acompanhando de perto, realmente, eu não imaginei, abrindo um parênteses aqui, né, eu não imaginei que era tão sacrificado. E daí eu falei, olha, faça uma reflexão. Se você também tem paixão pela pedagogia, você pode ser uma professora bem-sucedida, né? Se você for se apegar à questão dos ganhos, ai, quanto eu posso ganhar sendo professora, quanto eu posso ganhar sendo arquiteta, acho que isso não vai ser o suficiente para que você se mantenha aqui para você consiga terminar. Eu acho que a principal reflexão que você teria, que eu faria nesse momento, se eu tivesse nessa dúvida, e que eu tenho feito há alguns anos, que eu acabei, né, chegando nesse pensamento meio que sozinha, depois de quebrar muito a cara, sabe? De que o seu sonho é só uma isca. Então, seja arquitetura, seja pedagogia, você essas dificuldades toda do caminho, do processo, tudo isso vai te moldar a ser quem você é. Depois de 4, 5 anos, isso tudo vai te moldando. Então, essa jornada não é quando eu chegar lá, aí quando eu terminar, quando eu conseguir. Porque tem toda uma jornada. E é nessa jornada que você vai sendo forjada. Então eu acredito que o nosso sonho não seja o nosso destino. Até porque eu não acredito em destino, mas ele é só uma isca para te empurrar para fazer aquilo que você tem que fazer, para te colocar em movimento. Eu lembro de uma época da minha vida, que eu estava assim muito angustiada e querendo fazer coisas para mudar e fazendo muitos movimentos para sair daquela cidade, para sair daquela situação. E todo esse movimento, né, todo aquele sonho que eu tinha de terminar minha faculdade e sair dali, e enfim, né, fazer o estágio, né, eu tinha muitos sonhos. Tudo isso era para me colocar em movimento, para que eu saísse ali, para que eu me movimentasse, e no caminho, você vai aprendendo as habilidades que você precisa de persistência, de paciência, de disciplina, de lidar com pessoas. E fato é que, usando até esse exemplo, eu nem segui carreira, né? Eu trabalhei na área durante alguns anos, mas eu já trabalhava desiludida. Eu já trabalhava naquelas de, bom, isso daqui tá sendo meu ganha-pão e uma hora eu vou parar com isso aqui. Assim como muitas amigas, né? Até mais bem-sucedidas que eu, mas que já tinham esse desejo de fazer uma transição. Mas enfim, não é este o ponto. É que mas nessa época lá, né, usando esse exemplo aí da graduação, eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei arrasada. Durante muitos anos eu arrastei essa corrente, sabe? Fiquei arrastando isso de, nossa, eu sou mal-sucedida. E eu fiz e não deu certo. Igual a gente fala com relacionamento, né? Ai, não deu certo.
eu fiz e não deu certo, e eu não consegui, e olha só, agora eu vou desistir disso, vou desistir dessa carreira, desse relacionamento, seja o que for. Em caso de desistência, nem sempre a gente desiste, mas olhando por essa perspectiva, e o caminho, e toda a jornada que você teve que, todo o aprendizado que você teve no caminho. Porque você pode não ter tido aprendizado nenhum, realmente. Você vai passando os trancos e barrancos, e você vai reclamando das pessoas, e você vai dizendo que você não tem sorte, e que você só se deu mal, né? Você pode terceirizar a culpa, ou você pode colocar em si mesmo e falar, nossa, eu não aprendo nada, eu sou muito burra, eu sou muito ruim. Enfim, né? Cada um tem um perfil. Ou você pode falar, não, peraí. Eu fiquei 10 anos nessa profissão, eu fiquei 10 anos nesse relacionamento, mas eu aprendi muita coisa. E aí você vai analisar o que você aprendeu, do que você melhorou durante todo esse tempo. Ou então vamos colocar aqui um outro exemplo de uma viagem. Quando você quer fazer uma viagem, aí você se prepara. Aí você vai lá e você olha no YouTube, quem já viajou para aquele lugar, e vai comprar roupa, será lá, né? Vou viajar para um lugar frio. Aí você vê como que é o clima lá, que roupa que eu vou levar. E a gente quer tirar fotos bonitas, e você imagina um tanto de coisa, como que você, os lugares que você vai conhecer, as fotos com a sua família. E aí quando chega lá, muitas vezes não é tudo aquilo que você imaginava. Você chega e fala, consegui, cheguei, nossa, que legal, uau, que lugar incrível, realizei meu sonho, mas às vezes dá um vazio. Porque toda a jornada que você teve que percorrer para chegar finalmente, às vezes para você realizar o sonho de uma viagem, você demora 2 anos, né? E tudo isso que você, todas essas habilidades que você teve que ter, tudo isso foi te enriquecendo. Tudo isso é bagagem para a vida, para você lidar. Nossa, isso é incrível. E a gente só pensa lá no final, quando você vai chegar e vai tirar uma foto instagramável, né? Um outro exemplo que eu acho muito legal é a da casa, né? Você sonha com a casa. Se você for construir a casa, então, meu Deus do céu. Você tem muitos planos e você imagina aquilo, e você faz lá o projeto arquitetônico. Eu mesmo nunca construí uma casa assim, é meu sonho. É meu sonho. Sabe? Construir do jeitinho que eu quero. É... Lógico que a parte mais gostosa é a parte da decoração, dos acabamentos, né? Mas você já vai imaginando ali, alimentando tudo aquilo, gastando muito dinheiro, né? Muito mais do que você imaginou. E aí, quando você chega lá, que você consegue, você muitas vezes você vê, poxa, é isso aqui? Porque a gente esquece a mesma coisa. Repito de novo, tô me repetindo, mas é isso. Você esquece de toda a jornada, de todo o aprendizado, que você aprendeu a economizar, você aprendeu a fazer uma renda extra, você deu valor, foi dando valor para outras coisas, você foi tendo outros valores, você foi dando importância para outras coisas que antes você não dava, não percebia. Deus coloca esses desejos no nosso coração, não é para você ficar lá para sempre. É para te colocar em movimento. Você quer ganhar dinheiro, você quer fazer uma formação, uma viagem, e no caminho você descobre propósito, coragem, força de vontade, determinação. Você entende? Essas habilidades que a gente não aprende em faculdade nenhuma, em formação nenhuma. É na vida. A faculdade da vida. Engraçado, eu achava tão brega, estava horroroso, cafona. Mas, gente, se a gente tiver olhos de ver, é onde mais a gente aprende. Quando eu percebi isso na minha vida, eu sinto que muita coisa mudou. Acho que se tornou mais leve, sabe? Eu percebi que eu me tornei menos ansiosa, mais consciente, mais presente. E isso é muito gratificante. E aqui, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta. Qual foi o sonho da sua vida que você percebe que mais te transformou? Se você analisar direitinho, você vai perceber que com todos os percalços e todos os obstáculos, né, sendo com frustrações, né? Frustrações, né? Imagina, né? Todos os dias. Mas você tinha aquele sonho, você estava perseguindo aquilo. Você tinha um propósito. Você vai ver o tanto que ele te transformou para você chegar a ser quem você é hoje. Tá te moldando em transformar a pessoa que você nasceu para ser. Então, muitas vezes, para a mesma finalidade, pessoas escolhem caminhos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Então o meu grande desafio é sobre persistência, constância e disciplina. E aí eu vou estudar para concurso público, tá? E a outra pessoa vai criar conteúdo para internet. Totalmente diferente. Mas essa outra pessoa tem esses mesmos obstáculos a transpor. São obstáculos que ela tem que transpor, assim como eu,
para chegar a ser aquela pessoa que ela pretende ser um dia, para cumprir o propósito dela aqui na Terra. Então, no final das contas, o nosso sonho é apenas uma isca. E por último, eu quero que você conte aqui para mim qual foi ou qual é o seu maior sonho hoje. Quem quiser colocar, pode colocar também. Qual o maior sonho que você já realizou e você percebeu o quanto isso te transformou? Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, encaminhe para um amigo, encaminhe para uma amiga, deixa o joinha, se inscreva no canal, toda semana tem vídeo novo e a gente se vê na próxima.